Amigo reparador, bem-vindo a mais um programa da série Como Instalar da MTE Thomson. Meu nome é Rogério Costa e eu vou passar para vocês todas as informações para a correta instalação dos nossos produtos. Antes de começar o seu trabalho, verifique se você tem as ferramentas corretas e os utensílios para facilitar o seu trabalho. Lembrando que o uso de equipamento individual de proteção é recomendável também. Quanto ao descarte de materiais líquidos, fique atento à correta destinação de cada um deles. Coloque em um recipiente água desmineralizada. Coloque em outro recipiente o aditivo concentrado. Verifique a proporção correta no manual do veículo ou utilize a proporção de 50%. Note que a temperatura do aditivo é de 28,8 graus e da água é de 27,6 graus. Misture a água no aditivo. Veja que a mistura dos dois líquidos provocou uma reação química, onde subiu a temperatura para 32,8 graus. Abra o reservatório e coloque o líquido já com a temperatura estabilizada, após aproximadamente 10 minutos de espera. A sangria do sistema. Solte o sensor de temperatura, por exemplo, pois ele está em um ponto mais alto do motor. Você vai notar que primeiro vai sair o ar em bolhas. Após o ar sair, sairá um pouco de aditivo antigo, na cor verde neste exemplo. Isso comprova a sangria. Logo que começar a sair o líquido novo, rosa, será o momento de recolocar o sensor. Aperte com a ferramenta adequada. Encaixe o conector no sensor. Complemente com o líquido já preparado até o nível indicado no reservatório. Pronto, está feita a troca do líquido. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhem sempre os nossos capítulos da série Como Instalar. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. Até a próxima. Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos a mais uma aula aqui no seu MEC. Eu, professor Scopino, com todos vocês, nossos alunos, nossos amigos, nossos parceiros do dia a dia da reparação automotiva, aqui diretamente dos estúdios de São Paulo, capital, para todo o Brasil e muitas vezes até para fora do Brasil, neste treinamento, 19 horas e 4 minutos, horário de Brasília, para quem está nos acompanhando na aula ao vivo. Vamos lá ao nosso segundo dia de treinamento do ano, a nossa aula técnica de número 2 de 2015. Antes de dar um alô aqui, o Alessandro Tomás, está mandando um abraço a todos, voltou a acompanhar as aulas. Pessoal do Alto Rafim também, Angelino Bernardo, pessoal da KDS Automotiva, Edson Bispo, Giba Braz, Juliano Freitas, Luizinho Pereira, Marcos Gutierrez, entre tantos alunos encados em mais uma aula, em mais um treinamento, aqui no seu MEC, o seu Universo do Mecânico. Hoje temos o nosso segundo encontro, uma aula técnica nova, um assunto muito novo ainda, em uma linha de veículos que está começando agora a aparecer nas oficinas, nos centros de reparação automotiva, porque agora que está apresentando manutenção. Sim, estamos falando de um veículo que tem a garantia de até 3 anos pela montadora. Se
for cumprido o plano de manutenção do manual do proprietário, mas, como sabemos, os donos, os clientes, né, os nossos clientes, os proprietários dos carros, acabam não tendo a confiança e acabam não seguindo o ritual certinho para a garantia da montadora e já começam a vir para a oficina independente, para o aftermarket, que tem a palavra confiança como grande elo. Então, estou falando de um carro muito novo ainda, bem atual, claro, né? Estamos falando do treinamento que se inicia hoje sobre o GM Onix, motor 1.4 bicombustível, flex, sistema de injeção, né, ignição, Multec H N14Y. Então, esse será o tema das aulas de quarta-feira aqui no seu Universo do Mecânico. Vamos falar então sobre o gerenciamento eletrônico do Onix, ou seja, como funciona, quais informações, o que temos de sinais de entrada, de comandados dos atuadores, a unidade de controle eletrônico, uma bomba elétrica que está queimando, ó, barbaridade. Pois bem, já vão anotando isso. Bomba de combustível da linha mais nova GM, ó, Cobalt, Cruze, tá? Onix, tem grande tendência de queimar. Tem tido muitos problemas com essa bomba de combustível, tá? Mas, para falar de gerenciamento eletrônico, a nossa aula 1, a nossa aula de introdução, sempre abordo mais a parte de funcionamento geral, desde motor até um pouco do gerenciamento, para depois sim entrar no gerenciamento eletrônico em si, ok? Que é o que nós temos como a grande, né, a grande meta do nosso treinamento, que é o gerenciamento eletrônico. Mas antes do gerenciamento, não podemos nos esquecer que o carro tem que medir compressão, tem que medir vazão, tem que saber se a correia dentada está montada correta ou não. É uma nova geração de motores do Onix. Já mudou, né? Não é mais o Econoflex usado anteriormente, né? Na família Celta, Prisma, depois o Agile, né? Com motor 1.8. Não. Esse motor 1.4 é uma nova geração de motores, um sistema de ignição bem diferente, é a evolução do antigo Econoflex da própria GM. Ok? Então vamos à nossa aula de número 1, aula de introdução. Como sempre falo da aula anterior, né? Mas a aula anterior de quarta-feira foi ano passado, né? Gol geração 6. Aula de hoje, introdução. O sistema, o nome é esse, Multec H N14Y. Porque vamos abordar o Onix 1.4. Se fosse 1.0, seria Multec H N10, né? N10Y, tá? Só para identificar uma unidade diferente da outra na questão de mapas internos. Então, uma é 10, que é 1.0, a outra é 1.4, então é como 14 a denominação do sistema de gerenciamento eletrônico, ok? Então temos o que? Temos todo este código na unidade para falarmos então aqui na telinha de introdução. Iniciamos um novo treinamento com um novo veículo bem atual, bem moderno, com novos detalhes para você, aluno do MEC. Então vamos ao GM Onix. Boa aula a todos. Participem sempre, enviem perguntas, né? Afinal de contas, o MEC é para vocês, né? É justamente para vocês e principalmente para tirar dúvidas, né? Esse que é o grande objetivo. Estamos aí disponíveis para tirar dúvidas e vocês poderem realmente aprender. Saiu o veículo então, Onix, um carro bem novo, bem atual, né? Já nasceu com a concepção
de motor moderno, desde o projeto deste novo motor para ser flex e atender toda a tecnologia. Vamos lá, a nossa diagramação inicial. Então, 1.4, 8 válvulas, e no centro temos ela, a ECU, a unidade de controle eletrônico, Multec H-N14. Logo abaixo dela, ainda na cor verde, temos o conector diagnóstico, onde é ligado o scanner para fazer a comunicação com a unidade, e o imobilizador, que é de série também neste modelo. Do lado esquerdo, todos os sinais de entrada, e aí observem bem, tá? Sensor de fase, sensor MAP, rotação e PMS. Temperatura da água, né, ou temperatura do motor. Lâmbidas, duas sondas lâmbidas, né, uma antes, outra depois do catalisador. Sensor de detonação. Sensor MAF, isso mesmo, ele tem um sensor de massa de ar e incorporado a ele a temperatura do ar. Sensor do pedal, sensor da borboleta e os interruptores. Ou seja, já é um carro que trabalha com corpo eletrônico, né? Por isso tem sensor do pedal e da borboleta, e tem MAP e MAF. Ou seja, ele tem tanto sensor de pressão absoluta, que é o MAP, quanto um sensor mais moderno, mais rápido, mais eficiente, que é o sensor MAF, o sensor de massa do ar admitido. Do nosso lado direito, temos todos os atuadores, os comandados pela ECU, ar-condicionado, eletroinjetores, o corpo eletrônico, ignição, canister, eletroventilador, bomba elétrica de combustível e o sistema de partida a frio também. Ou seja, todos os componentes nessa nossa diagramação do Onix com motor 1.4 flex. Telinha de detalhes iniciais para vocês. Com uma nova proposta de motorizações, temos no Onix uma nova família de motores da GM, com modelos 1.0 ou 1.4, e já prontos, já projetados para trabalhar com a tecnologia flex em combustível, né? Ou seja, desde o começo, desde o projeto, já é para ser flex, para utilizar álcool e ou gasolina em qualquer mistura ou em qualquer proporção, tá? Assim nós temos o que? Temos uma forma de mapeamento do sistema que permita, né, a melhor queima da mistura ar e combustível, ou seja, vai funcionar bem em qualquer proporção, porque a adequação do sistema é muito rápida. Bom, temos aí o motor, né, à vista do capô aberto do Onix 1.4. Chama atenção de cara, assim, só de olhar, né, o capô aberto, o reservatório de expansão bem aqui na frente, ó, pertinho da grade, né, pertinho do farol esquerdo, bateria e já caixa de fusíveis ao lado, motor, né, com uma grande tampa plástica preta, e já dá para ver o que destaca ali de cara são as bobinas, isso mesmo, né, são as bobinas individuais que nós temos nesse motor. É uma novidade na linha GM, que começou aí, né, com o Sonic e o Onix, ok? Onde nós temos um sistema de ignição individual, cilindro por cilindro. Temos ainda o grande filtro de ar e, junto do filtro de ar, dá para ver já o sensor de massa de ar, o MAF. Temos um bom espaço para se trabalhar nesse motor, podem ver, não é muito apertado, até mesmo o acesso aos injetores, é só remover a tampa plástica e dá para ter acesso aos 4 injetores, também não é complicado, tá? Ou seja, dá para se trabalhar muito bem neste veículo. Por falar nisso, né, como que é esse motor? Um motor na dianteira, posição transversal, mas já com um destaque inicial para o novo e mais moderno, né, sistema de ignição,
né? Que temos ali as 4 bobinas. O motor é chamado de SPE4, de Smart Performance 4 Cylinders, ou seja, um motor de 4 cilindros que é tamanho reduzido e com performance. Ou seja, é um motor 1.4 que veio para substituir o antigo 1.8. Olhem isso. É um motor 1.4 para substituir o motor 1.8. Tá? Então, esse motor é a evolução dos antigos Flex. Ver, até a visualização do motor é parecida, mas já é uma geração bem mais nova, tá? E aqui a descrição, né, ó, 1.0, 1.4. Lá na tampa traseira do porta-mala, né, temos a descrição se é 1.0, se é 1.4. Bom, o comando. O que eu digo quando falo o comando, ó? Vejam aqui, ó, na tela, ó, os injetores. Ó, uma foto tirada lateralmente dos injetores. Ó. Observem, tem uma mangueira de água bem em cima, né, mas é só afastá-la. Temos aí o tubo distribuidor. E dá para ver nessa foto, pelo menos os 3 conectores amarelinhos. Ó. 1, 2, 3, que é justamente dos eletroinjetores. Né? Tem um quarto, né, está mais para trás um pouquinho, né, mas aí na foto dá para enxergar bem 3, que são justamente os 3 eletroinjetores, os 3 bicos, que são comandados pela ECU para que o combustível seja pulverizado na hora certa, na quantidade certa, para ser melhor aproveitado a mistura ar e combustível. Tá? Por falar em comando, como a unidade de comando do tipo Multec, já bem localizada, moderna, 2 conectores, temos todo o mapeamento do novo sistema de ignição e dos eletroinjetores, sempre de forma individual e sequencial. Ou seja, o sistema já tem sensor de fase, sensor de rotação, sensor MAF, ou seja, temos um sistema onde a ignição é mapeada individualmente. Então, bobina por bobina, bem na ordem certa, e a injeção ela é mapeada também individualmente. Ah, já na partida? Não. Na partida ele inicia banco a banco. 1 e 4, 2 e 3. 1 e 4, 2 e 3. Sim, se você analisar na partida, ele pulsa assim, banco a banco. Assim que o motor em funcionamento, que identificou a fase, aí fica igual a máquina de costura, fica na sequência. Ele começa a injetar de forma sequencial, o que é muito melhor para a pulverização do combustível na câmara de combustão. Quanto mais o combustível chega na hora certa, no momento certo, melhor é para o sistema. Ou seja, temos o quê? Temos uma forma de adequar o mapeamento e indicar a quantidade certa na hora certa, ok? Então, falado do comando, olha o flex aí. Observem o componente que já, assim de cara, né, dá para identificar que o carro é flex ou não, né? De cara dá para ver, né? Porque é justamente o reservatório de expansão, não, reservatório de partida a frio. Então observem que ele é pressurizado, ou seja, tem uma tampa com válvulas, tem a captação dos gases também, né, junto do canister, junto do sistema de partida a frio, para preservar o meio ambiente, e o carro é flex, ou seja, ele funciona tanto com álcool como com gasolina. Porém, na fase fria, se faz necessário a injeção de gasolina para iniciar o funcionamento do motor quando ele está abastecido com boa porcentagem de álcool, né? Geralmente mais que 70% de álcool, você tem a injeção de gasolina na fase fria. Vamos lá. Já desde os primeiros modelos,
temos o conector padrão OBD-BR2. Opa! Então, o conector de diagnóstico está ali logo abaixo do volante, do lado esquerdo. Só tirar a capa, já enxerga. Já é o padrão OBD-BR2, ou seja, formas de comunicação e informações disponíveis já é padronizado, tá? Junto da central do computador de bordo. Não pode esquecer que esse carro tenha a rede CAN. Temos painel, unidade de comando do motor, unidade de comando de bordo interligadas, né? Já é um sistema que trabalha em rede. Então devemos selecionar a marca, o modelo e o sistema que iremos trabalhar no momento. Ou seja, para entrar com o scanner, e vamos fazer isso bastante, tá? No decorrer do treinamento, tá? Vamos utilizar o scanner, vamos ter aula só com o scanner também, né? Uma das aulas. É possível fazer as verificações e comprovar o real funcionamento do motor, ok? Próxima tela, bloco do motor. Então vamos dividir esse motor em partes. Por quê? É a forma de aprender mais, estudar mais e melhor e principalmente, né, poder resolver problemas, de repente, do motor e que se pensa que é na injeção, se pensa que é na ignição, ou seja, parece que é no gerenciamento do motor. Às vezes o defeito não é no gerenciamento, o defeito é no motor. Por isso que a análise de compressão e vazão de cilindro, pessoal, é fundamental. Olha, você é aluno do MEC. Se você não tiver aí na oficina um bom medidor de compressão de cilindros e um bom medidor de vazão de cilindros, ó, tá perdendo tempo. Seja diferente, tá, dos seus amigos e concorrentes da região. Tem equipamentos que você possa aí realmente testar e comprovar se a parte do motor está boa ou não. Então, medidor de compressão e medidor de vazão de cilindro. Para poder testar. Veja aí na foto um bloco de motor, tá? Do Onix, os 4 orifícios grandes da câmara de combustão, os 4 pistões ali montados, tá? Orifícios de lubrificação, rasgos de arrefecimento. E temos aí, né, uma foto da camisa, virabrequim e o próprio bloco do motor pelado. Então temos o que? Vários componentes que vão interferir no correto funcionamento do motor. Vamos lá ao comentário a respeito dessa ilustração. De 4 cilindros e feito em ferro fundido, temos no bloco do motor a fixação do eixo virabrequim e o cabeçote. Também o orifício da bomba d'água e do motor de arranque. Ou seja, é um bloco padrãozão, tá? GM. Lógico, não tem as mesmas medidas, mas lembra demais um bloco, né, do Econoflex. Lembra muito, é muito parecido, tá? Guardadas as proporções de tamanho e quantidade volumétrica, visualmente é muito parecido. A bomba d'água está no bloco do motor, né? É fixa com 3 parafusos, anel de vedação de borracha, e por aí vai, tá? Não temos aí grandes diferenças nessa questão. Temos também o cárter do motor. Vejam aí, ó, uma outra foto direto do motor do veículo, né? Então temos aí, né, o bloco do motor inteiro, né, o motor inteiro nessa foto, nessa ilustração. Dá para ver bem as monobobinas, né? Tem cabo, então lembrem-se, é um carro que tem bobina, mas tem cabo, tá? Tem 4 cabos, 4 bobinas, né? E o cárter do motor na parte inferior deste componente. Vai captar todo o óleo que vai escorrer, né, pelas paredes do bloco, do cabeçote e por aí vai. Falar um pouquinho então sobre o cárter do motor. Com a função de fechar a parte inferior do motor, temos o cárter, que serve como depósito e trocador de calor para o óleo lubrificante. É construído em liga de alumínio e possui defletor interno. Bom,
pode falar muito de cárter de motor, né, em mecânica básica, tá? Hoje a primeira aula é legal a parte introdutória. O cárter do motor, pessoal, serve para quê? Para comportar, reter o óleo lubrificante. Precisa de tudo isso de óleo, quase 4 litros de óleo? Não. Para o motor funcionar, pouco mais ou cerca aí de meio litro é o suficiente. Bom, se meio litro é o suficiente, por que precisa de 4 litros? Porque existe o quê? Toda uma inércia para o óleo escorrer, chegar até o cárter, todo um volume para trocar calor, porque o óleo lubrificante, além de lubrificar, ele também retira calor das partes por onde ele passa. Não é à toa que o óleo do motor ele é um elemento de arrefecimento também. Sim, o óleo também é arrefecedor. Então ele vai mais frio, passa nas partes para lubrificação, retira calor e volta mais quente para o cárter. Obviamente, temos que ter um volume de óleo aí para que esse óleo possa estar em contato com uma parede que permita a troca de calor. Quem que vai dissipar essa temperatura do óleo? O cárter do motor. Por isso, pessoal, que o cárter do motor muitas vezes parece que tem algumas aletas para facilitar. Se você olhar o para-choque do veículo, tem entradas de ar que vão bater diretamente no cárter, ou seja, o ar vai bater no cárter para tirar calor do cárter, obviamente, baixar a temperatura do lubrificante. Então tudo isso tem uma lógica de projeto, tá? Lógica. Então o cárter pode trabalhar com meio litro. O motor funciona, não funde, mas tem que trabalhar com muito mais para dar essa troca de calor, esse volume. E óbvio também, né, em subidas, em descidas, se tiver meio litro de óleo, a bomba de óleo vai puxar ar, né? Não vai ter como ela captar lubrificante e enviar para o sistema de lubrificação. Por isso também que nós temos volume, tá? Nos momentos de dirigir o carro ou inclinações, temos óleo suficiente, ok? E o painel do Onix? Bem diferente, né? Um painel bem, mas muito diferente da maioria dos carros, né? Temos o que, ó? Um contagiros do lado esquerdo, né? Então, o medidor de rotações do motor com ponteiro do lado esquerdo, marcador de combustível bem no centro, mas já digital. Velocidade, não tem ponteiro de velocidade esse carro, já é digital. Olha lá, ó, 0 km por hora, né? Marca o número bem no centro do painel. E ainda do lado direito temos quilometragem parcial, né? Nesse exemplo 1044, quilometragem total 40.052. Com teclas na chave de seta, né, do lado do limpador de para-brisas, eu mudo essa quilometragem parcial e total para horas, autonomia, cronômetro, distância percorrida, ou seja, essa telinha onde tem os números pequenos, né, acaba se transformando num pequeno computador de bordo. Funciona, tá? Funciona. Em cima temos todas as lâmpadas, né, do sistema de aviso, de anomalia, e a lâmpada de gerenciamento do motor está embaixo, ó. Temos a lâmpada da trava do alarme, lâmpada do ABS e a lâmpada de anomalia do motor. A luz do sistema de injeção eletrônica que parece ali um motorzinho, né, na cor amarela, tá? Então, o painel dos instrumentos é bem rico, é cheio de informações, um pouco tumultuada, mas vai muito bem pelo próprio projeto do carro. Legal? Vamos a mais uma dica aqui no seu Mac. O parafuso de fixação da engrenagem do comando de válvulas passou a ser um item de vedação, ou seja, o comando de válvulas ele é tubular. Significa dizer o quê? Que o meio dele é oco. Então, há possibilidade de vazamento pelo
parafuso de fixação da engrenagem no comando. Aplique vedante na rosca na hora da montagem, tá? Porque se ficar um pouco solto, vai minar óleo bem por ali, bem pelo parafuso, e vai acabar sujando quem? A correia dentada. Trabalhar seco, não pode trabalhar com óleo, nesse caso, vai danificar a correia sincronizadora do motor, ok? Muito bem, caros alunos do MEC, vamos ao intervalo de aula e volto na sequência falando mais de cabeçote do Onix aqui no seu MEC. Olá, meus amigos reparadores, meu nome é Leandro Lúcio, eu sou gerente de assistência técnica da Valclay Aquecimento, mostrando ao mercado nossa nova linha de alumínio que nós já falamos anteriormente, você já conhece, mas é importante ressaltar nosso produto especial também, a nossa 615 AL, né, que equipa os motores Citroën e Peugeot 1.4, tá? Esse produto originalmente ele é em termoplástico, né, ou em baquelite, e nós acompanhamos que no decorrer da utilização desse produto, muitas vezes há um excesso de torque, pode haver haver um excesso de torque, pode ser que o sistema esteja com um pouquinho de excesso de pressão, né? E às vezes acaba vazando ou tendo qualquer outro tipo de problema a peça. Então nós desenvolvemos uma peça exclusiva pela Valclay aqui, uma peça em alumínio, tá? Totalmente resistente. A aplicação desse produto é exatamente como a de termoplástico, ou seja, você tem que utilizar um adesivo de extrema qualidade. A Valclay, né, indica produtos da Loctite, que é um produto de extrema qualidade, nós conhecemos bastante, né? Só que tem um detalhe, né? Todo adesivo ele tem um tempo de cura. Então a gente pede para que, se você for utilizar qualquer produto, né, ou da Loctite, melhor dizendo, você tem que aguardar, né, ali o tempo de cura do produto, tá? Você aplica o adesivo, espera de 5 a 10 minutos e vê se a cola está curada ao toque. Ou seja, você rela o dedo ali, né, e verifica se ela não está pegajosa. Após isso, você vai aplicar no cabeçote, tá ok? Colocando todos os parafusos, geralmente numa posição em espiral, que são 8 parafusos de fixação, e esperar, tá, pessoal? Porque o que acontece? Muitas vezes o grande problema é não aguardar o tempo de cura do adesivo. A cada 3 milímetros de vedação entre as superfícies, tem que se aguardar, isso falando do produto Loctite, tem que se aguardar pelo menos 24 horas, tá ok? Ou seja, você aplicou, após a aplicação tem que esperar 24 horas para que você tenha uma vedação perfeita, aí no caso uma folga entre superfícies de até 3 milímetros. Logicamente, se tiver uma folga no cabeçote ali, um ponto de corrosão, alguma coisa um pouco mais profundo, você vai ter que aguardar um pouco mais, tá? Vai ter que esperar aí 48 horas até que o adesivo cure por completo. E sempre prestando atenção no aperto, de 0,8 Nm até no máximo 1 kg, no máximo, tá ok, pessoal? E esperando o tempo de cura, que aí você não vai ter problema de vazamentos aí desse motor, mesmo se ele tiver com um pouquinho de excesso de pressão no sistema. Uma parte importante a ser observada é a superfície do cabeçote, sem irregularidades, né? E se houver qualquer tipo de irregularidade entre a superfície da carcaça, no caso da carcaça do válvula termostática e o cabeçote, né? Tem que prestar muita atenção, porque futuramente, após a aplicação, pode-se haver um vazamento por essa irregularidade no cabeçote. Então é sempre bom fazer uma limpeza na superfície, reforçando, aplicar o adesivo na carcaça, esperar o seu tempo de cura ao toque. Após esses 5 ou 10 minutos de tempo de cura, aplicarmos a peça no cabeçote, colocamos os parafusos e efetuarmos o aperto em forma de caracol e de 0,8 Nm até no máximo 1 kg. E assim, obviamente, esperar as 24 horas aí do tempo de cura, ou se a folga entre o cabeçote e a superfície da flange for maior, aguardar um pouco mais o tempo de cura. Amigos reparadores, eu espero que vocês tenham gostado das dicas da Valclay Aquecimento. Para maiores informações, vou deixar aqui o meu e-mail, tá, pessoal? leandro@valclay.com.br. Qualquer dúvida sobre o produto, qualquer informação técnica, vocês podem estar entrando em contato através do e-mail ou pelo telefone 011 2033 1077, ou ainda pelo nosso site, que está muito bacana, tem o nosso catálogo eletrônico, é mais um meio de comunicação lá com o amigo reparador, www.valclay.com.br. Grande abraço.
Muito bem, alunos do MEC, vamos lá falar mais sobre o motor desse Onix 1.4 8 válvulas. Obviamente, vamos falar agora sobre o cabeçote do motor, né? Já falei sobre o bloco, ok? Cabeçote do motor. Nada tão excepcional, nada tão diferente se comparado ao antigo, né, motor Econoflex da linha GM. Não, nada tão diferente. Ou seja, um sistema muito parecido, um cabeçote idêntico, tá? Mas não é a mesma peça, porque já são projeções diferentes. Então temos o que? Temos um cabeçote específico para essa geração do motor 1.4 do Onix, com um cabeçote em liga de alumínio, 8 tuchos hidráulicos, 8 válvulas, e observem que o desenho dos balancins ficou diferente. É balancim já modelo roletado. Observem, ó, nós temos pequenos roletes em cima de cada balancim deste cabeçote. Por que o rolete? Porque essa mudança minimizar atrito, ou seja, conseguimos ter um pouquinho mais de potência no motor do carro com esse simples, né, detalhe do rolete, né, em cima do comando, entre comando de válvulas e o tucho hidráulico, ou seja, o balancim. Então, com esse rolete, ganhamos um pouquinho mais de bom funcionamento do motor. Vamos aqui à teoria, então, deste cabeçote. Vamos lá. Cabeçote. É adotado o mesmo padrão de outros motores da GM, com um sistema de cabeçote, e separadamente temos a gaiola. Isso mesmo, a gaiola de forma separada. Então a gaiola faz a fixação do comando de válvulas, com 8 válvulas e altura mínima de 96 milímetros. Então temos o que? Temos gaiola neste motor, né? Então, fixação da gaiola em cima do cabeçote, já apertando diretamente junto do bloco do motor. Padrão, como já tínhamos em outros motores da GM, tá? Então, o comando de válvulas, ele já fica apoiado, os seus mancais, diretamente na gaiola, tá? Então, é a forma que nós temos nesse motor, como já tínhamos na linha GM anterior, tá? O que mais nós temos para abordar em detalhes técnicos do motor? Sincronismo. Como que é feito o sincronismo deste motor? É corrente igual à aula do Fiesta de ontem? Não, né? É por correia sincronizadora. Temos apenas um comando de válvulas, bem no centro, né? Observem, tá? Que nós temos as bobinas fixas na tampa de válvulas, tá? Mas as velas continuam na lateral. Observaram isso, né? Ó, temos as bobinas fixas no centro e as velas na lateral, tá? E assim temos o que? Temos bem no centro do cabeçote o comando de válvulas único. Só um comando de válvulas e embaixo o virabrequim. Essa ligação do eixo virabrequim com o eixo comando de válvulas se dá por correia dentada. E a mesma correia dentada faz também, né, a ligação obrigatória com a bomba d'água. Então não mudou o estilo dos projetos dos motores GM. É semelhante, mas é mais moderno, né? Vocês viram os roletes no comando, sistema de ignição, tampa de válvulas, ou seja, temos mudanças, né, para aprimorar, né, e melhorar, claro,
o funcionamento deste motor. Obviamente, quando eu melhoro o funcionamento do motor, o gerenciamento eletrônico tem um trabalho melhorado e mais eficaz, né? Eu torno a eficiência da queima do combustível muito mais alta. Então, se eu melhoro o motor, eu melhoro também a queima dessa mistura ar e combustível e melhora consumo, melhora potência, diminui emissões de poluentes. Essa é a ideia sempre do fabricante do motor, da montadora. Sincronismo. A ligação entre os dois eixos desse motor, 1.4, é efetuado de forma convencional através de correia dentada, mas temos os mesmos problemas de desgaste na ponta do eixo virabrequim. E nós temos a Spin, né, que usa esse mesmo motor 1.4, né, do Onix. Já algumas com problemas na ponta do virabrequim. Tá? A engrenagem, você encaixado no virabrequim, você tem um jogo, uma folga ali. E isso acaba perdendo um pouco do sincronismo. Você muda o sincronismo inicial. Tá? Então, isso já acontecia nos motores antigos da GM, né, os anteriores, também acontece nessa nova geração. Tá? Agile, não cheguei a ver, mas em Spin, né, que roda muito, principalmente, né, taxista, já com esse desgaste na ponta do virabrequim. Então, o dentinho da engrenagem, quando encaixa no virabrequim, começa a oscilar ali, ou na hora de apertar, criou um calinho e fica folgado. Isso altera um dente, ou meio dente, pelo menos, o sincronismo mecânico do motor, causando aí um prejuízo de funcionamento irregular, né? O motor fica oscilando, em vez de ter a marcha lenta bonitinha, tá? Problemas que nós temos em relação a esse tipo de motor, que já tinha também anteriormente, né? Dessa geração mais nova agora do Onix 1.4, tá? Bom, o que mais? Vamos falar então da correia sincronizadora, né? A correia sincronizadora, vamos lá, a ligação dela. Correia dentada. Então, a correia sincronizadora. Vejam na tela, né? Já a caixinha, a embalagem, né? E o tensionador. Observem que não é nada diferente, assim, do outro mundo, se comparado com as gerações anteriores. Ou seja, para você aí, no dia a dia, na reparação automotiva, já pode oferecer a troca da correia sincronizadora, tá? Preventivamente, 60 mil quilômetros, tá? Preventivamente, ok? Então você tem aí a correia sincronizadora, a correia dentada e o tensionador. Marcas de referência em cima no comando, embaixo no virabrequim, idêntico às gerações anteriores. A desmontagem da parte frontal do motor, simples, capas e suportes, tá? Nem o coxinho frontal ali tem que mexer, fica o coxinho no lugar, tá? Só que não vai mexer mais em bomba d'água, aí vai dar um pouquinho mais de trabalho devido ao espaço. Mas, no geral, já pode fazer o serviço aí de troca da correia dentada, 2h30, 2 horas, você faz esse serviço tranquilamente. E as peças já estão disponíveis também, né? Então está aqui a correia sincronizadora. Vamos falar sobre ela, vamos lá, ó. Correia dentada. Faz a ligação entre o eixo virabrequim, o comando de válvulas, passando pela engrenagem da bomba d'água e esticado pelo tensionador com mola permanente automático. Possui marcas de referência. Então, a volta da correia dentada, simples. Virabrequim, bomba d'água, comando de válvulas, tensionador um pouquinho mais para baixo. Simples, tá? Ou seja, um trabalho que dá para você fazer aí tranquilamente no dia a dia. O grande detalhe, isso já acontecia em motores GM anteriormente, é o esticador. Ele é automático, ou seja, ele estica de forma automática, né? A mola que faz ele esticar, e aí se as marcas de referência não batem, opa,
Repare que alguém mexeu na bomba d'água. Então você vai ter que soltar as capas, tirar a capa, tá? Chegar até a bomba d'água, soltar os parafusos, né? Com a ferramenta vai deslocar a bomba d'água. Deslocou? Remonta a correia dentada sem as capas, coloca o tensionador e aí movimenta a bomba d'água até o tensionador, né? Um Vzinho, né? Até o tensionador bater certinho na marca. Ah, bateu certinho na marca? Aperta a bomba d'água, tira a correia de novo, volta a capa, monta a correia, confere, para depois montar todo o restante. Tá? Não tem jeito. O tensionador é automático. E se montar a bomba d'água fora de posição, vai dar problema. Tá? Não tem jeito. Tem que desmontar, colocar tudo, apertar, depois desmonta, remonta as capas para remontar a correia e finalizar o serviço. Não tem jeito, tá? Realmente é a opção desse tipo de motor que nós temos, tá? Lubrificante. Então aqui a lubrificação, né, onde é colocado o óleo do motor, o óleo lubrificante, né? Um óleo 5W30. Vamos falar sobre ele agora. Um dos principais vilões de motores modernos, né? Temos no sistema de lubrificação a grande necessidade de aplicação e troca correta do lubrificante. A aplicação, óleo 5W30 sintético. Tá? Então esse motor já usa o 530 sintético. Tá? É o óleo correto para essa motorização da GM. Então não é mineral, não é semi, é um óleo sintético. E o filtro de óleo, padrão GM, né? E isso ela foi muito esperta na questão de custo, tanto o custo de projeto quanto o custo da peça, né? O filtro de óleo do motor é um dos mais baratos que nós temos no mercado, esse aplicado na linha GM. Lembrando sempre que, por mais que falem ao contrário, que dizem e neguem, toda vez que se troca o óleo do motor, tecnicamente, o que faço? Troco o filtro também. Tem essa história. Trocou o óleo, troca o elemento filtrante, tá? Por alguns motivos, mesmo que sejam contrário a isso, tá? Primeiro, é uma peça barata. Segundo, internamente ela tem papel. Obviamente, o filtro de óleo vai ficando saturado. Terceiro, quando ele entope, ele não avisa. Não acende nenhuma lâmpada no painel. Ah, vai abrir a válvula interna, vai permitir a lubrificação do motor. Beleza, mas o motor não está tendo o óleo filtrado. Entenderam? Por isso que o filtro de óleo tem que trocar. Ele não avisa quando está entupido. E quando entupir, ele vai abrir a válvula interna para permitir que o óleo passe sem filtrar. E não acende nada no painel. Não avisa nada. Então, são 3 boas posições minhas de Scopino que servem para vocês também sempre incentivar a troca do filtro de óleo. É barato, é rápido, ele é de papel por dentro, ou seja, ele entope facilmente e quando entope ele não avisa. Bons argumentos? Espero que sim, tá? Para que vocês também entrem no time de toda a troca de óleo se troca o filtro, tá? As especificações gerais desse motor 1.4, 4 cilindros, sistema de ignição, cilindros gêmeos, ó, 1, 3, 4, 2, corta no meio, coloca embaixo, vai ficar 1 e 4, 3 e 2, isso mesmo, cilindros da ponta são gêmeos, cilindros centrais são gêmeos também. Diâmetro por curso, né? Ele tem um diâmetro de 77,6 milímetros e um curso bem curto, 73,4, uma diferença bem grande, né? Ou seja, ele é cabeçudo, é quadrado, né? Pode ser assim chamado, porque você tem um diâmetro muito maior do que o curso.
A potência desse motor 1.4 surpreende muito, muito. Olhem a tecnologia. Um motor a 3.200 giros, um motor 1.4, que na gasolina a 3.200 giros chega a 97 cavalos vapor. No álcool, 102 cavalos motor. Tá? Então, 102 cavalos vapor no álcool, 97 na gasolina. Pessoal, motorzinho AP carburado, 1.6 ou 1.8, male chegava a 90. 1.4 chegando a 97 e a 102. É tamanho tecnologia, tamanho projeto, ou seja, são carros mais novos, mais atuais, mas motores também mais novos e mais atuais, tá? Capacidade do óleo, né? 5W30 sintético com o filtro, ou seja, na troca já com o filtro, ou seja, vamos colocar o total de 3,5 litros nesse motor, ok? Muito bem. E essa aqui é a central eletrônica do GM Onix, né? Ó, a unidade de comando eletrônico. Vejam aí, a ECU fixa ali próximo ao para-brisa, tá? Já no cofre do motor, no painel anti-chama. Dois conectores bem grandes, né? É presa por um suporte de plástico. Você tem uma trava ali, ó, para poder apertar e elevar a unidade de controle. Tá? Mas vamos falar bastante sobre ela, né, no decorrer desse treinamento. Primeiro, mais uma dica. Durante a manutenção desse Onix, né, esse novo motor, devemos estar atentos para falhas e interferências ocasionados por mau contato nos terminais da bateria, que podem se soltar. Sem brincadeira, pessoal. Às vezes pega uma falha nesses carros, a luz de injeção começa a piscar. Passa o aparelho, não acusa nada. Desliga. Da partida, ela apaga. Daqui a pouco fica piscando de novo. Borne da bateria solto. Sem brincadeira, pessoal. Muita atenção com esse pequeno, mas importante detalhe. Tá? Vamos à perguntinha antes do nosso plantão de dúvidas. Esse modelo utiliza corpo de borboleta eletrônico ou é cabo? Sim, né? Ele utiliza pedal e corpo eletrônicos, ou seja, um sensor com a intenção do condutor lá no acelerador e um corpo eletrônico lá junto do motor, junto do coletor de admissão. Belezinha? Vamos ao intervalo do nosso patrocinador e volta na sequência com o nosso plantão de dúvidas ao vivo aqui no seu Mac.
Muito bem, alunos do MEC, vamos lá com o nosso plantão de dúvidas ao vivo, né, para todo o Brasil. Temos aqui uma dúvida bem interessante do Juliano Ferreira de Freitas, perguntando: professor, você falou do parafuso da polia do comando de válvulas. Qual o tipo de vedante no parafuso da polia? Qual o torque correto? Né? Ou se utiliza a trava química de parafuso? É a trava química de parafuso mesmo, tá? Ela vai servir, além de elemento de fixação, vai auxiliar na fixação do parafuso, também vai vedar. Então ela tem essa dupla função. O torque do parafuso, ótimo, já marquei aqui, ó, já está marcado, porque eu trago essa resposta já para a próxima aula para vocês, tá? Qual é o torque do parafuso da polia do comando de válvulas. Se tiver muita urgência, clique lá no faça a sua pergunta, que aí eu respondo mais rápido ainda. Se não, na próxima aula do Onix, na próxima quarta-feira, eu já trago essa resposta para vocês, tá ok? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas técnicas, né, de treinamento. O pessoal só dando um alô, que é bom estar junto de novo aqui com a turma da UMEC, que estamos com saudades, né, que a UMEC começou em abril esse ano, não, começou em março, hoje já é abril, né, 1º de abril, para podermos aí levarmos o conhecimento técnico para vocês. E também muitos recados referentes à AutoMec. Muito bem. Semana que vem inicia-se na terça-feira a maior feira do setor automotivo no Brasil, né? A nível de números e tamanho, tá? Então, 7 a 11 de abril, começa na terça, termina no sábado, no pavilhão de eventos do AMB, aqui em São Paulo, capital. Quem puder vir, ótimo, né? Vai estar aí mais por perto das novidades do setor, mais perto de empresas parceiras, ferramentas, scanners, elevadores, etc. Então fica o convite para quem puder estar e participar do AutoMec, né? A feira que inicia já na próxima terça-feira. Para nós, aqui nas aulas, tanto terça quanto quarta, continuamos com treinamento. Então estarei aqui na próxima terça-feira e na próxima quarta-feira, com toda certeza. Ok? Muito bem. Fechamos o treinamento de hoje. Agradecendo mais uma vez a participação de todos. Semana que vem, na quarta-feira, teremos a aula sobre Onix Flex. O tema, ECU, unidade de controle. Então, reforçando, quarta-feira que vem, Onix ECU, unidade de controle. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.